Olá, estamos aqui para mais um exercício no Python e aqui mais uma vez utilizando o if. E agora o nosso exercício é o seguinte: escreva um programa que peça ao usuário para digitar dois números e uma operação. E o programa deve realizar a operação e exibir o resultado. Então a primeira coisa que o usuário vai digitar é o primeiro número. Eu já coloquei aqui como que isso deve ser feito, só que naturalmente alterando aqui de digite a sua idade para digite o primeiro número. Então, isso daqui abrirá ali a caixa para o usuário digitar o primeiro número. Agora sim, primeiro número. Além de digitar o primeiro número, o usuário deve digitar um segundo número. Então, vou copiar aqui, aproveitar um pouco do código e colocar segundo número. Relembrando que essa parte ali, colocando o float, a conversão para float, é que esse número pode ser ali não só um número inteiro, mas pode ser um número fracionário. E além de digitar o primeiro e o segundo número, o usuário vai digitar também a operação, ou o operador ali dele. Eu vou colocar aqui então que operação, e daí a operação, essa será um texto, porque será ali ou o símbolo do mais, ou o símbolo do menos, ou o asterisco para representar a multiplicação, ou o barra para representar a divisão. Então vou colocar aqui operação igual a input de digite a operação desejada. Então, que digite a operação desejada. Ok? O usuário foi lá e vai digitar a operação desejada. Agora, conforme o que for essa operação, é o tipo de operação que vai ter que fazer para responder ao usuário. Então, vou verificar primeiro se a operação ela é igual ao símbolo de mais. Se for isso a operação, o que a gente quer responder para o usuário é a adição desses dois números. Então, nesse caso daqui, a gente vai colocar o seguinte, que para escrever o primeiro número mais o segundo número. Isso que nós queremos que seja aqui realizado. Só que aqui eu cometi um erro, que operação a gente vai comparar com dois iguais. Em Python, um igual é para a atribuição e dois iguais para a comparação. Então, se a operação for o mais, escreve aqui o primeiro número mais o segundo número. Se a operação não for ali o mais, a gente vai ter ainda três outras opções. A próxima delas é se é o símbolo de menos. Se for o símbolo de menos, aqui que nós temos na operação, o que a gente quer escrever é o primeiro número menos o segundo número. Já resolvemos dois dos casos, quando o usuário digita mais e quando digita menos para o operador. Ainda restam dois. Resta ali digitar asterisco, pensando na multiplicação, ou a barra, pensando na divisão. Vamos fazer aqui primeiro o caso em que ele venha digitar o asterisco. Então, se a operação for igual a asterisco, nesse caso, a gente vai escrever primeiro número vezes segundo número. Agora, se o que ele digitou não é nem o símbolo do mais, nem o símbolo do menos, nem o asterisco, a gente vai colocar aqui, presumir que ele vai digitar corretamente, e daí só sobra ali a barra. Então, eu vou fazer dessa forma aqui primeiro com vocês. Colocando que else, o que eu vou escrever é print, aí primeiro número divididos por segundo número. E agora nós vamos daí executar esse programa e realizar alguns testes. Então,
executando aqui a célula, digite o primeiro número. Digitei lá 7. Digite o segundo número. Digitei 2. Digite a operação desejada. Coloquei o mais. Está lá o retorno como 9. Agora vou executar de novo e trocar o operador digitado. Coloquei 7 para o primeiro número, 2 para o segundo número e menos ali no operador. Resultado 5, exatamente como esperávamos. Executando de novo, colocando 7, 2 e asterisco, está lá o nosso resultado como 14. Executando de novo, e agora colocando 7, 2 e a barra de divisão, está lá o resultado 3,5. Exatamente como esperávamos. E você pode estar se perguntando, ok, e o que aconteceria se eu digitasse alguma outra coisa que fosse diferente desses 4 operadores? Por exemplo, digitei aqui 7, 2, e daí vou digitar assim, multiplicar. Fiz um texto qualquer aqui. E daí o que aparece é o 3,5. Por quê? Se não fosse nem o mais, nem o menos, nem o asterisco, ele está colocando aqui para fazer direto a divisão. A gente poderia melhorar um pouco esse tratamento e qualquer outra coisa que o usuário digitasse que não fosse nem o símbolo de mais, nem o de menos, nem o asterisco, nem a barra, aparecer como operador inválido. Então, isso que eu vou fazer agora com vocês. Vou mudar esse else que está aqui para um elif. E aqui eu vou dizer, opa, só que não é else if, é só elif. Se operação for igual a barra, a gente faz a divisão. Caso contrário, ou seja, se não for lá nem o mais, nem o menos, nem o asterisco, nem a barra, nós vamos escrever print, então lá com o print, e podemos pôr assim, operador inválido. Operador inválido. Operador inválido. E daí colocar, digite um dos operadores válidos. E a gente coloca aqui para o usuário saber quais são os nossos operadores válidos, que é mais, menos, asterisco para multiplicação e a barra para divisão. E agora, executando esse nosso código, essa célula, vou fazer a mesma coisa, colocar 7 no primeiro número, 2 no segundo número, vou escrever multiplicar aqui no operador, e daí o nosso resultado é operador inválido. Digite um dos operadores válidos, ali um mais, menos, asterisco ou barra. Então, a gente consegue dessa forma concluir aqui o exercício conforme tinha sido requisitado. Obrigado e até a próxima.